Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo também. Olha só, desde que eu me entendo por gente, que eu vou a uma igreja desde criança para ouvir meu pai cantar. E é interessante que depois de mais de 30 anos, 35, 36 anos, o coroa ainda consegue me tirar um cisco do olho. Como é que pode, né, gente? Mas vamos lá, gente. É uma alegria enorme estar aqui nessa noite, mais uma vez, para servir essa igreja que, para mim, eu vou ser bem sincero, já é a minha segunda igreja. Já é a igreja do meu coração. Eu estou sempre por aqui, né, irmãos? Alguns irmãos, às vezes, até me encontram no corredor. Pô, vocês de novo por aqui. Mas a verdade é que nós somos muito amigos mesmo, parceiros, colegas, irmãos, e estamos juntos, e para mim sempre será uma honra servir os irmãos. E aqui agora, atendendo o convite do Valmir, mandar um abraço para ele, falou que vai estar acompanhando também pela internet, mandar um abraço para o pastor Marcos também, e Deus abençoe a liderança da igreja, abençoe os pastores da igreja, e cada membro, cada irmão que está presente nessa noite, convidado, visitante, que vocês possam ouvir agora algo da parte de Deus, não da parte do homem, e que Deus fale profundamente ao coração de vocês. Amém? Nessa hora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto da palavra de Deus em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. Podemos ler, amém? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Eu quero, antes de começar a expor a palavra de Deus, eu quero divulgar aqui aos irmãos esse livro que muitos talvez já conheçam, já tenham adquirido, mas eu trouxe alguns exemplares do livro Aos Maridos, que eu lancei em 2016. Estamos aí na penúltima caixa, na última caixa. Eu achei que tinha só uma caixa, depois encontrei mais duas lá, mas está acabando, é apenas R$10. E a minha pregação hoje, ela parte de uma colocação do livro que está na página 44 desse livro. Então você depois, se você adquirir, ou você que já tem o livro, pode voltar lá. É um livro muito simples, uma leitura muito fácil, uma leitura que chega tanto para quem não é cristão, como para quem é cristão. Não está muito teologizado, digamos assim, não está cheio de textos bíblicos. A ideia foi essa mesmo, alcançar um público mais amplo, que não fosse apenas cristão, e uma leitura muito objetiva, como se fosse um bate-papo de marido para marido. Eu sou casado há 13 anos, sei que muitos irmãos aqui provavelmente são casados há muito mais tempo que eu, começo pelo meu pai mesmo, mas eu não me considero alguém mais experiente, alguém mais capacitado, alguém que necessariamente está numa posição de superioridade. Eu me considero, principalmente nessa noite, como alguém que está na mesma caminhada e vai compartilhar um pouco dessa caminhada na fé cristã, que envolve a vida conjugal. E eu queria começar mencionando esse trecho do livro que deu origem a essa mensagem, que está bem aqui atrás. Tenha a inteligência conjugal necessária, que faça morrer mais e mais o orgulho e ressuscite o amor, que serve com alegria, sem interesses. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá. Tenha a inteligência.
ressuscite o amor que serve com alegria, sem interesse. Muito bem. Eu queria primeiro explicar para você que talvez nunca ouviu essa expressão inteligência conjugal. De onde você tirou essa ideia, Max? Bom, veio de duas fontes de conhecimento. Primeiro, a psicologia vai dizer que a inteligência emocional é uma capacidade do ser humano de administrar bem as suas emoções. E aí eu li um artigo há muitos anos atrás, posso colocar aí há mais de 10 anos, um artigo do colunista falecido também, jornalista, Arnaldo Jabor, intitulado Inteligência Conjugal, onde ele falava da sua experiência com o seu casamento, as crises do casamento, e ele percebeu que o melhor caminho para ele era o divórcio. Ele precisava divorciar, porque as coisas não estavam dando certo, então ele precisava de uma mudança. Então ele propõe à sua esposa um divórcio. Só que aí, quando ele vai buscar o seu novo casamento, quem ele escolhe? A sua esposa. Então essa ideia dele de inteligência conjugal não é a ideia de buscar uma saída fácil para um problema. Não é trocar de problema. Não, eu estou com uma menina, já uma mulher que já está se tornando uma senhora, mas tem umas novinhas ali, eu vou para as novinhas porque é mais fácil. Vou trocar de problema. Não. Ele prefere ressignificar o relacionamento para poder resolver o problema que está acontecendo. Ele percebeu que ele precisava de um divórcio, entre aspas, não literal. Ele precisava de uma separação não física, não jurídica, não emocional, mas uma separação de um modo de viver com o outro, que é a sua esposa. Então ele decidiu fazer o seguinte: eu vou me divorciar desse eu que eu sou para você, para eu me casar com você sendo novo para você. Claro, ele não é cristão, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem muita coisa que ele precisaria para poder entender que o casamento tem um propósito muito mais elevado. Mas aí eu tomei emprestado esse conceito de inteligência conjugal e comecei a pensar. Quando eu escrevi, eu pensei nisso, mas agora quando o Valmir me chamou para ministrar a palavra, eu desenvolvi um pouco mais esse conceito, aplicando para o nosso entendimento cristão. Então, para mim, inteligência conjugal, o conceito de inteligência conjugal se dá na capacidade do ser humano de administrar o seu papel no casamento. Isso vale para o homem, mas vale para a mulher. E eu vou dizer para você, assim como no mercado de trabalho é necessário inteligência emocional para lidar com as adversidades, os desafios, as pressões, os estresses, é preciso no casamento de uma inteligência específica, uma inteligência conjugal, onde você precisa administrar não o que o outro tem que fazer, mas o que você precisa fazer. Não a responsabilidade alheia, mas a sua própria responsabilidade. Não o papel da minha mulher, mas o meu papel. Antes de eu indagar se ela cumpre o papel dela, eu preciso me indagar: eu estou cumprindo bem o meu papel? E aí vem a pergunta que inicia nosso bate-papo. Eu vou chamar isso aqui de um bate-papo. Será que nós estamos administrando bem os nossos papéis no casamento? Homens, eu quero falar com os homens. E você que é jovem, aproveita para ouvir, porque se você quer se tornar um homem, você vai precisar entender que homens formam famílias. Homens assumem compromissos duradouros. Homens amam. Paixão é coisa de adolescente, mas os homens decidem amar. E o amor não é uma coisa que você abraça e depois de um problema ou outro, estamos com uma incompatibilidade de gênio, vamos separar. Não, isso é coisa de menino. Homens amam, e amam até quando a coisa está ficando feia. Eu costumo falar isso direto, Thalita sabe disso muito bem, minha esposa.
Já falei isso 1000 vezes, eu não tenho nenhum desejo, nenhuma vontade de me separar da Thalita. Nenhuma. Já desejei homicídio, mas, tá entendendo? Divórcio jamais. É uma brincadeira, né, irmão? Mas assim, a verdade é que o amor é para quem quer ser adulto. Então, jovem, aproveita essa palavra aí, você que está pensando em namorar, pensando no noivado, ou já é noivo, está enrolando a menina. Acorda para a vida aí, ouve essa palavra, porque isso aqui é para gente que está casada, mas você é o próximo da fila. Então preste atenção no que Deus fala nessa noite. Voltando para o texto de Efésios 5, vamos lá para o texto. O texto vai começar a falar de casamento no versículo 22. E o texto vai dizer assim: esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas se sujeitem ou sejam submissas em tudo ao seu próprio marido. Essa palavra submissão, sujeição, aqui no grego é hipotássio, que significa colocar-se sob, debaixo, voluntariamente. Não é uma obrigação. Quando Paulo escreve esse texto, ele percebe que quando ele fala de casamento, ele está falando de algo que está sobre o casamento, que é muito maior que o casamento, que é o Evangelho. Ele, no começo da argumentação do casamento, ele já coloca o Senhor. Por quê? Porque Jesus é o paradigma do casamento. Não há casamento que seja saudável sem a presença de Jesus, sem a centralidade de Cristo Jesus. Por isso que ele fala: mulheres, olha só, se sujeitem ao marido como ao Senhor. O Senhor entrou no meio, porque ele é o paradigma. E aí ele mostra que a submissão da igreja a Cristo é a mesma submissão que a mulher tem com relação ao marido, mostrando o quê? Que nessa relação há uma dramatização do Evangelho no casamento. Isso é meio complicado, mas eu vou te explicar melhor. A nossa vida cristã, ela é dramática. Nós estamos num mundo que é criado por Deus. Deus é o diretor dessa peça chamada vida. O mundo é o palco de Deus. Deus é o dramaturgo e nós somos personagens da história. E há uma personagem principal que é Cristo. E nós, na história de Deus, nós estamos refletindo quem Deus é em nós, em cada âmbito da nossa existência. Nós somos de Deus em qualquer lugar. Nós somos povo de Deus em casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança, na internet, na rede social, em qualquer lugar. Nós somos de Deus. E sendo nós de Deus, estamos representando a verdade dele, sendo aplicada, praticada dia a dia. E na dramatização do Evangelho, a mulher assume o papel da igreja, o homem de Cristo. E há uma atribuição para a igreja se colocar debaixo de uma autoridade. E há uma atribuição para o homem, que é a atribuição de Cristo: liderar com amor, pelo serviço. Então, você vê no texto bíblico essa ideia de submissão, que é colocar-se debaixo de, voluntariamente. Por quê? Porque o Senhor, como um paradigma do casamento, e sendo Ele também aquele ao qual a mulher precisa olhar, não é para submeter ao marido porque o marido manda, fala alto, é porque ela se submete ao marido, ela tem que fazer assim, como ao Senhor. Ou seja, ela já faz ao Senhor e ela precisa agora fazer igual ao marido. Já parte de um pressuposto, ela já tem um Senhor sobre ela, que é Cristo. E esse marido está na vida dela para ser Cristo para ela, e ela precisa então assumir essa posição de humildade. Mas se eu pudesse traduzir a palavra submissão na Bíblia, com base no que eu leio, não só nesses textos que nós lemos aqui, mas também mais para o final do capítulo 5,
A palavra melhor para traduzir aqui é respeito. O que Deus espera da mulher para com o seu marido é respeito. É como se Deus falasse: mulher, respeite seu marido. Deixa ele liderar a família, deixa ele assumir a responsabilidade, deixa ele cuidar, deixa ele administrar, deixa ele liderar, deixa ele prover, deixa ele ser a referência. E aí, para o marido, a conversa é no outro nível, porque a mulher imita a igreja, mas o homem tem que imitar Cristo. E eu vou explicar melhor essa parte. Mas tudo que o marido tem que esperar da mulher com base em Efésios 5 é o respeito, a tal da submissão. E tudo que a mulher deve esperar do marido com base no mesmo texto é o amor que se manifesta numa liderança que fornece proteção e provisão. O marido espera da mulher respeito. Tem muito homem que está esperando o amor da mulher para ele poder amar a mulher. Você não vai receber. Ou melhor, você pode até receber, mas você não deveria depender disso para cumprir o seu papel. Não temos que esperar o amor da mulher para amar a mulher. Nós temos que amar a mulher. O que nós temos que esperar da mulher, homens, é o respeito. E a mulher? A mulher precisa esperar o amor. Ah, mas então ele não vai respeitar? Irmão, se ele te ama como Cristo ensina, o respeito vem naturalmente. Muito bem. Como diz a canção do Peninha, né? Quem ama, quando a gente gosta, a gente cuida, né? Mas não é só isso. Quando a gente ama, a gente também respeita e age de maneira fiel e companheira. Bom, nós temos que administrar o nosso papel de marido no casamento, então a gente precisa ver qual é o papel do marido no casamento. Versículo 25, olha comigo aqui o texto, acompanha comigo. O texto vai dizer assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Com base nesse texto, eu vejo aqui o papel do marido, e eu vou te falar quais são 3 papéis que são uma coisa só. É o papel, mas são três atribuições. Primeiro, maridos, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Nós precisamos ter uma atitude de auto-sacrifício. Repete comigo: auto-sacrifício. Não, vamos falar igual, né? Valente, auto-sacrifício. Muito bem. Então, todo marido cristão precisa ter em mente uma coisa: o preço da felicidade da minha mulher é a minha autorrenúncia. Missão: eu preciso gastar a minha vida abrindo mão de prazeres para que ela se encontre feliz. O texto continua dizendo: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, mais uma atribuição: autodoação. Repete comigo. Autodoação. O que seria autodoação? Entregar de si ao outro. Construir um relacionamento sem segredos. Livre de uma necessidade de controle. Buscando sempre promover o bem, a paz, a alegria, a satisfação no coração da mulher. Esse é o nosso papel de marido. É o que Deus está falando para nós. Por quê? Porque assim Cristo faz com a igreja. Cristo renunciou a si mesmo para nos dar a alegria eterna, que é a alegria da salvação.
Cristo doou de si e estabeleceu um relacionamento conosco baseado na fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Cristo também fez uma outra coisa e tem feito: santificação. Papel do marido: santificar a esposa. Exercer um sacerdócio marital que auxilia no desenvolvimento da espiritualidade da mulher, dando a ela conhecimento da palavra, das escrituras, e liderando a mulher num projeto familiar de discipulado cristão. O seu primeiro PGM está na sua casa com a sua família. As primeiras pessoas que olham para você como discipulador é a sua família, começando pela sua mulher. A primeira pessoa que ela tem que olhar como referência de conhecimento de Deus, não só intelectivo, mas sobretudo dramático, aplicado, concreto, prático, é a sua mulher. Então tudo isso ele exige uma dedicação integral. Quando eu li esse texto com mais calma, eu entendi, eu falei: rapaz, por isso que Deus fala em 1 Coríntios 7, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado cuida das coisas do cônjuge. Sabe por quê? Porque o casamento em si, ele vai exigir de você muito tempo de serviço, muito tempo de dedicação, muito tempo de perda, de prazeres, de lazeres. Você vai precisar gastar muito tempo para poder ser quem Deus chamou você para ser, no lugar mais importante da sua vida terrena, que é a sua casa. E aonde está o distúrbio prático na vida de muitos cristãos? Eles percebem que na igreja eles podem meio que compensar uma falta que tem em casa. Então é excesso de serviço para a igreja, para compensar a falta do que se não é em casa. Tem muito homem que está negligenciando o seu papel no casamento, mas é ultra relevante no contexto eclesiástico. E para onde chamar ele está pronto. Ele realiza. É o quê? Discipulado, evangelização, ação social. É o quê? É visitação. O que é para fazer? E tudo isso tentando de alguma maneira compensar uma falta. Por quê? Porque em casa não há a dramatização do evangelho para a mulher. É aquela história daquele diácono. Olha, irmão, nada contra diácono, pelo contrário, tá, irmão? Para mim, diácono é tudo uma bênção. Eu tinha um pastor Genésio de Souza, ministro de louvor, olha, da antiga, homem de Deus, várias canções, aquela música, não sei se vocês conhecem, aquela música: quero adorar, fui chamado por Jesus para adorar. Ninguém conhece, mas é uma música lindíssima, tá bom? Mas ele tem muitas canções lindas. O pastor Genésio, ele brincava muito dizendo, ele falava algumas coisas assim, mas que eram um confronto assim, né? Aquela coisa que os crentes Nutella não gostam, às vezes, fica meio mimimi, né? Aí ele pegava pesado, daqui a pouco ele, tô percebendo que o pessoal vai vir atrás de mim, diáconos, prendam, ele falava, fazia essa brincadeira. Mas tem uma história aí de um diácono, não sei se ele é diácono também, não importa qual é a posição dele na igreja, mas o filhinho dele procurou o pastor para falar: pastor, eu quero morar na igreja. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Mas por que não? Porque o meu pai aqui, ele é uma bênção. Primeiro que ele entra aqui, ele sorri, já é uma coisa assim que eu fico impressionado. Mas ele abraça as pessoas, trata com carinho: minha irmã, meu amado, tem aquela voz suave. Mas porque em casa, ele xinga a mulher, ele chega bêbado, ele tem um monte de mulher na rua aí, mas aqui ele é santo, aqui ele é um anjo, lá em casa ele é um demônio. Infelizmente, nesse tempo, muitos estão perdendo tempo, porque veja como que é a coisa, como que é a vida. O tempo não para.
como já disse também um outro cantor por aí, e é verdade. E se a gente não tem resoluções definitivas, decisivas, radicais para agora, daqui a pouco a gente vai perceber que passou a vida, e eu não cumpri o que eu tinha que cumprir. O que eu estou falando, irmão? Há um papel glorioso para nós cumprirmos, que exige um nível máximo de comprometimento, exige uma maturidade bíblica, espiritual, sabe? Porque o marido tem que tem que ser a expressão mais elevada de Jesus para a sua esposa. O texto está falando, maridos, versículo 25, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então ela precisa ver Cristo mais em mim, a minha esposa precisa ver Cristo mais em mim do que qualquer outro homem que ela veja por aí. Sabe qual foi a minha conclusão quando eu levantei todas essas informações? Esse é um papel impossível de se cumprir. Não dá. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu quero te contar um segredo aqui. Só para quem está aqui e para todo mundo na internet. Assim é o Evangelho, assim é a vida cristã. É impossível de se cumprir. Não tem como. Não tem como. Só há um jeito. Você vivendo sobrenaturalmente. A única maneira de você ser esse marido que a Bíblia exige que você seja, é através de um poder maior do que você, um poder que está sobre você, um poder que vem do céu. Só há como ser marido cristão no poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Estão aqui ainda? Você não vai cumprir a vontade de Deus na sua casa sem poder. Sem poder do alto. Agora, tem um texto, eu até peguei a versão King James para poder compartilhar com vocês, porque é o contexto de Efésios 5. Efésios 5, versículo 18, vai dizer na versão King James: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Vou repetir. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Irmãos, o caminho mais curto, para todo homem, para mulher também, mas aqui hoje é o papo com o homem. O caminho mais curto para nós é fazer aquilo que não glorifica a Deus. Dificilmente o nosso coração está naturalmente em linha com a vontade de Deus. A gente está... Sabe qual é a nossa posição de relaxamento? É aquela posição preguiçosa, egoísta. Servir ao outro, se doar ao outro, fazer para que o outro receba, se alegrar com a alegria do outro, são exercícios que estão para além da nossa capacidade humana em nós mesmos. Para a gente cumprir tudo isso, tem que haver algo sobre nós, nos impulsionando, porque o natural, pensa comigo, você que é homem, nós temos aqui 3 falsos deuses modernos, que estão sobrevoando os ares desse mundo, e eles estão buscando adoradores. Sabe quais são? Poder, dinheiro e sexo. E homens como eu e você, somos pessoas que têm pontos de contato com esses seres espirituais, com esses espíritos. O dinheiro é um espírito. O poder é um espírito. O sexo fora do casamento é um espírito. Sexo no casamento é a realização, a consumação do que Deus criou. Agora, o sexo fora do casamento, a prostituição, o adultério, é um espírito que está buscando adoradores, servos.
E o nosso coração tem ponto de contato com esses espíritos. A maioria dos homens, a maioria esmagadora dos homens está vivendo em função do poder. Quando eu falo poder aqui, eu estou falando, sabe do quê? De ser o primeiro, de ser o maior, de ter controle sobre outros, de dominar os outros. E você não precisa de muito para ter poder. Você pode aqui na igreja estar sujeito debaixo de várias autoridades. Você não é o pastor, você não é o principal, você não é o líder. Mas se você tem uma classezinha que você é o responsável, já é o suficiente. Se você tem um pequeno punhado de gente que você tem domínio, já é para você, sabe, um alimento espiritual para a sua adoração a esse falso Deus. E quando você tem algum destaque maior, você tem alguma popularidade, a tentação é maior ainda. Isso pode servir para o trabalho. Você na igreja não tem nenhuma ocupação, mas você é o chefe da sua empresa, você é o dono da sua empresa, você é o líder da sua repartição, você é o encarregado. E se você está prostrado a esse ídolo, você vai viver em função disso. O problema é que quando nós estamos lutando pelo poder, nós estamos vivendo para adorar esse falso ídolo, nós estamos ao mesmo tempo negligenciando nosso papel em casa. E quantos homens estão abandonando o seu papel de marido para ser chefe, para ser líder, para ser responsável de não sei o quê? E o dinheiro? Outro espírito, outro falso ídolo, ou outro ídolo. A Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O dinheiro é um mal, sim ou não? Vamos lá, o dinheiro é um mal, sim ou não? Qual o problema? É o amor ao dinheiro. Como é que você vai adorar esse ídolo? Muito simples. Muito simples. Você vive em função do dinheiro. O dinheiro te dá segurança. O dinheiro te dá poder. O dinheiro muitas vezes compra o silêncio. Pessoas que têm dinheiro, né? Estão acessando o ambiente. E quantos homens dentro da igreja? Escravos do dinheiro, avarentos. Não são dizimistas. Não são ofertantes. Quantos homens que falam que não tem dinheiro? Não tem dinheiro para aquilo que tem que compartilhar, mas aquilo que ele pode reter para o seu próprio benefício e prazer, ele tem dinheiro. Por quê? Porque se prostrou a um ídolo. Eu quero que você entenda que por trás dessa palavra há uma coisa acontecendo já, uma batalha espiritual. O casamento vive no contexto de batalha espiritual. Por quê? Porque você é uma pessoa ao qual tem como opositor Satanás e os demônios. No capítulo 6 de Efésios, Paulo vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, espíritos tenebrosos dos lugares celestiais. E a guerra do diabo contra a igreja se dá muitas vezes no ambiente individual, para poder dividir e destruir relacionamentos, destruir família. Porque se ele tira você do seu lugar de homem, de marido, de pai, ele compromete a saúde dessa família. Se ele tira a mulher do lugar de mãe, de mulher, de esposa, ele compromete essa família. Então, irmão, você consegue entender a gravidade desse assunto? Consegue perceber que o que está em jogo aqui é a sua família, a sua casa, é a sua felicidade em Deus? Porque muitas vezes você está no ministério, aí você tem uma posição, mas a tua família acabou teu ministério. Você tem alguma posição enquanto você ainda tem uma reputação. Enquanto você ainda pode botar a cara aqui na frente e falar: a paz do Senhor, irmão, vamos ler a Bíblia e tal. E a esposa está bem, os filhos estão bem. Mas quando começa, os filhos vão para droga, a mulher largou, foi divórcio e não sei o quê. Está entendendo o que eu estou falando? Quando vem a destruição, aquilo que você tem, você não tem mais. Isso para não falar do terceiro grande falso deus dessa era moderna, que é o sexo. Quantos homens viciados em pornografia?
Quantos homens que já não buscam mais a sua mulher, não querem mais gerar prazer nela, porque já estão viciados num prazer imediato, que é a masturbação? Quantos homens que são reféns da própria libido? A gente ouve agora casos de homens que estão ejaculando em mulheres no ônibus, no trem. Estão se monstrificando. Por quê? Porque estão se prostrando a um falso Deus. Eu quero que você perceba nessa noite que viver no casamento é tão espiritual quanto estar numa viagem missionária na Amazônia, no sertão. É tão espiritual quanto subir aqui e pregar a palavra e tocar o instrumento. É tão espiritual quanto fazer essa filmagem aqui. É tão espiritual. O teu casamento, ele tem um pano de fundo espiritual e estão rodeados ali, ó. A sua família tem ao seu redor ali, ó, o diabo. Ele ruge como leão, tentando tragar um de vocês. E quem vai proteger essa família? A quem está a responsabilidade crística de Cristo para poder salvar essa família? Do homem. É por isso que eu falo para você, não tem como você fazer, não tem como você obedecer, se não for com poder, se não for pelo Espírito, se não for sendo cheio do Espírito Santo. E eu falo para você, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja um homem cheio do Espírito Santo. O que eu vou falar daqui para frente agora é como você vai receber, vai atingir esse nível de inteligência conjugal para você romper as cadeias. Meu amado, olha só, em nome de Jesus, o casado cuida das coisas da mulher. Mais importante do que pregar a palavra, mais importante do que servir na igreja, mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que as suas ocupações seculares, ou de lazer, ou de entretenimento, é a sua ocupação marital, conjugal. Então Deus chama você e eu para um despertamento nessa área da vida. Nós precisamos ter um cuidado com as nossas mulheres mais do que qualquer outra coisa, porque o seu ministério é a sua mulher. Em nome de Jesus. Se eu tenho que amar a Cristo como Cristo amou a igreja é o corpo de Cristo, são um. E a igreja é a prioridade de Jesus. Portanto, a minha mulher tem que ser a minha prioridade. E não adianta hoje você pensar assim, irmão, tá só falando da gente, pô, mas e as mulheres? Quarta-feira tem um culto delas. Aí eu espero que a irmã que for pregar para as mulheres também chame elas na responsabilidade. Tem algumas irmãs aqui, ó. Mas o mais importante agora é a gente pegar no bastão e falar, vamos à guerra. Nós não somos os homens valentes? Nosso campo de batalha é a nossa casa. Nossos filhos. Irmão, é legal você ser um líder de célula, de grupo pequeno. É legal, faça isso. Dê o seu melhor. Venha à escola dominical e sirva na escola dominical. Venha para a igreja, sirva no ministério da igreja. Qualquer ministério, faça isso. Mas você tem que ter tempo para cultuar com a sua família em casa. Você tem que ter tempo para orar com a sua mulher em casa. Você tem que ter tempo para ler a Bíblia com a sua mulher em casa, com os seus filhos em casa. Tem que ter. Eu tenho que ter. Nós temos que ter. E como vamos ter? Como vamos priorizar? Como vamos viver o nosso propósito e cumprir o nosso papel? Primeiro, pelo exercício da piedade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 4, versículo 8. Eu vou ler a versão daqui para frente da King James, porque ao longo da construção desse sermão, a King James me trouxe muita luz, porque ele parece que tem uma tradução melhor do grego. O exercício físico, de fato, é de algum valor. Então está falando assim, malhar é importante, irmão. Cuidar do corpo é importante. Vai correr um pouquinho, vai exercitar.
Agora que eu trabalho com produtos naturais, né? Eu estou quase fitness, irmão, quase. Tá um pouquinho longe ainda, mas a gente chega lá. Já comecei a ter uma mudança na vida, né? Já conheci castanha de caju, que eu nunca tinha comido na vida, né? Já provei uma ameixa, eu falei, poxa, o negócio é bom, achava que era horrível, né? Pegava o manjar e jogava fora a ameixa, agora eu como ameixa, né? Então malhar é importante, fazer exercício, toma um whey, irmão, vai para academia, vai correr, vai fazer jiu-jitsu. O Leandro lá faz jiu-jitsu agora, né? Ele já falou que vai ser campeão mundial de jiu-jitsu, faixa preta. É isso aí, irmão. Vamos cuidar do corpo. Agora, olha o que o texto vai continuar dizendo. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Então, olha só, exercitar o corpo é importante, mas exercitar a piedade é vital, é letal, é de suma importância. E como se exercita a piedade? Maridos, como se exercita a piedade? Imitando Cristo. E como é que se imita Cristo? Vai ler Lucas e veja a vida de oração de Cristo. Você vai encontrar no mínimo 10, 12 textos mostrando Cristo se reunindo com alguém para orar, ou se isolando para orar, ou orando antes de tomar uma decisão, antes de escolher os 12, antes de ir para a cruz no Getsêmani, quando tentaram aclamar o rei. Então, nós precisamos ter vida de oração. O homem tem que ser maior do que a mensagem que ele carrega. A mensagem sem a vida, para pouco presta. Mais importante do que o que eu estou falando é o que eu estou vivendo. E vocês não sabem o que eu estou vivendo, quem sabe é minha mulher. É por isso que eu não posso me impressionar se alguém no final vir me procurar e falar, irmão, que palavra abençoada, aleluia, irmão, olha, que bênção. Isso aqui, desculpa falar dessa forma, mas isso aqui pouco significa. O que importa mesmo é o Maikson dentro de casa. Quer conhecer o Maikson, vai ter que conversar com a Thalita, porque ela me conhece. Em nome de Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de poder. E quando você tem vida de oração, quando você gasta um tempo para orar, quando você para a sua vida, você para o seu dia a dia, fala, não, eu tenho que orar. Porque para eu ser homem, como Jesus é, eu tenho que ter vida de oração, não tem como. Jesus, Deus encarnado, teve tempo para oração. A gente não vai ter? Então, olha só, você assume essa responsabilidade de ter vida de oração. Exercício da piedade. Por quê? Porque a nossa marca maior como homem na vida é piedade. É o quanto nós refletimos Cristo. E essa comunhão que muda o nosso coração se dá pela oração. É você ler a Bíblia e ter momentos de oração com Deus. É você permitir a Bíblia ler quem você é, mas você também colocar diante de Deus a sua vida e buscar nele a transformação do que precisa mudar. Segundo, vivendo pela graça de Deus através da fé em Jesus. Qual é o grande problema do homem cristão desse tempo? O homem cristão acha que precisa fazer boas obras para ser salvo. Viu, Fábio? Você não precisa obedecer para ser salvo. Você precisa obedecer porque você já foi salvo por Jesus. Isso muda tudo. A vida cristã é uma vida debaixo da graça de Deus. Não é o que você faz para Deus, é o que Cristo fez por você diante de Deus. Poxa, Marcos, é muito difícil ter vida de oração. Claro, é porque falta fé. Fé nos méritos e na obra de Jesus. Fé no que Cristo já realizou e o Evangelho nos ensina. O que está nos faltando, homem, é fé.
A gente não acredita, a gente é religioso, a gente é frequentador de igreja. A gente vem para a igreja, quando não dá, não vem. Vê online, mas vê também acompanhando o jogo. Vê mexendo em outras coisas. Porque para a gente isso aqui é mais uma ocupação, para muitos, né? Não vou dizer para todos, não vou generalizar, mas para muita gente, infelizmente, isso aqui é um passatempo. Mas quando você entende a responsabilidade que você tem no reino de Deus, e quando você entende o chamado de Deus para você na vida, e você entende que depende de você ter poder, e depende de você assumir a sua posição, e quando você de fato assume a sua posição, a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí nós podemos e vamos conseguir viver pela graça, através da fé em Jesus. Irmão, qual é a sua dificuldade no casamento? Qual é a sua dificuldade? É o quê? Cumprir horários? Ser útil em casa? Fazer as coisas que têm que ser feitas, que são atribuições suas? É ajudar na criação dos filhos? Sabe como é que você vai romper isso? Vai vencer isso? Pela fé em Jesus. Porque Cristo, Ele diz para você, eu estarei convosco todos os dias. Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha aí, irmão, que me amou e se entregou por mim. Olha como é que Paulo vive. Essa vida na carne, no corpo, essa vida carnal, no sentido de físico, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo, tudo que você vê de bom em mim, é produto da graça que realiza na minha vida, porque eu tenho fé em Jesus. Eu não confio nas minhas obras. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, eu não sou bom, mas Cristo é bom, e porque eu creio nele, e confio na sua palavra, eu ando por ela, como Pedro falou para Jesus, Jesus é o Senhor, ele andando sobre o mar, e Jesus falou, sou eu Pedro, venha, ele sob a tua palavra eu vou. Eu não sei se foi no episódio do andando sobre o mar, ou foi na pesca maravilhosa, acho que foi na pesca maravilhosa, que eles estavam a noite inteira pescando, e não conseguiam pegar nenhum peixe, Jesus falou, joga a rede para lá, e ele falou, sob a tua palavra eu lançarei, é isso mesmo, sob a tua palavra eu lançarei, lançou e não cabia mais de peixe. Quando você faz as coisas não confiando na sua carne, quando você faz as coisas confiando no que Jesus é, e no que ele já realizou, você consegue vencer. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus, que você viva o papel de marido, no poder de Deus, pela graça de Deus, pela fé, que você consiga superar as suas limitações, e que isso venha resultar em saúde, vida, alegria para a sua casa, no nome de Jesus. Para terminar, irmãos, para que nós possamos atingir o nível de inteligência conjugal, que nos fará ser maridos que imitam Cristo em nossas casas, nós precisamos, por último, viver o discipulado cristão. E agora está talvez aí o grande segredo da mensagem de hoje. Não basta apenas ter vida de oração. Não basta ter uma vida no Evangelho para se viver pela graça por meio da fé em Jesus. É preciso viver comunhão com outros homens. A igreja é o lugar do discipulado. E muitas vezes, a sua luta é a luta do seu irmão. E Deus muitas vezes vai fazer você vencer muitas batalhas através do que você vai receber de Deus por meio do seu irmão. A gente está sempre pensando assim, não, o que o pastor vai falar para mim? Qual palavra ele vai ministrar para mim? E às vezes é o teu amigo de caminhada do dia a dia, é ele que Deus vai usar, como uma palavra profética, falando assim, irmão, passei por uma luta, e eu encontrei vitória fazendo assim, 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 e você vai falar, rapaz, é isso mesmo, esse é o caminho?
Pô, vou reproduzir. Irmão, para se atingir inteligência conjugal, você precisa não só de comunhão com Deus, mas comunhão com o povo de Deus. Igreja para você não pode ser um lugar qualquer, tem que ser o lugar da comunhão do povo de Deus, o lugar onde você está recebendo poder para viver. É o lugar de recarregar as energias, a bateria, é o lugar de ouvir, é o lugar de aprender, de compartilhar. Uma hora eu estou ensinando, outra hora eu estou aprendendo, uma hora eu estou falando, outra hora eu estou ouvindo, alguém está orando por mim. Eu não estou vivendo carreira solo. Não basta ter comunhão com Cristo, tem que ter comunhão com o corpo de Cristo. Na igreja nós compartilhamos, na comunidade Deus nos dá líderes, nos dá pastores, nos dá irmãos, que vão ser fundamentais na nossa caminhada e na nossa permanência na obediência do Evangelho. E através do seu irmão você vai poder se libertar de segredos, de mentiras. Irmão, não sei se você é um homem aqui que tem segredos, um homem que está mentindo, que está enganando a si mesmo, aos outros, mas eu peço que você busque ser discipulado por alguém. Você não faz parte de um pequeno grupo? Aqui na igreja tem um PGM, não é isso? Pequeno, como é que é o nome? Pequenos grupos multiplicadores. Todos os homens precisam estar num PGM. Todos os homens precisam estar debaixo de autoridade, de liderança, de pastoreio. Todos os homens precisam estar colocando-se para serem vistos, para serem cuidados, para serem exortados, para serem ajudados, para serem encorajados, para receberem a graça de Deus por meio da comunhão. E daí, porque somos um, o próprio Jesus, que é o Senhor da igreja, Ele nos fortalece, Ele nos cura, Ele nos perdoa, Ele nos libera de todo tipo de mágoa, de todo tipo de maldição. Ele nos dá vitória na caminhada. Vamos ficar em pé? O marido e a inteligência conjugal. Inteligência conjugal é a capacidade de assumir o nosso papel na família, no casamento. É saber que o orgulho precisa ser mortificado para que o amor ressuscite. E esse amor se manifeste em serviço. Como é que o homem lidera a casa? Servindo. Como é que o homem lidera a família? Se doando pela família. Irmão, você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Olha, essa palavra, eu não sei se ela foi para você, mas eu sei de uma coisa. Deus falou demais comigo nessa palavra. Ela foi para mim. Assim como Jesus deu a vida pela igreja e salvou a igreja, você pode dar a sua vida e restaurar o coração da sua mulher. Deus te chama para isso. Volto a dizer, é impossível. Você precisa fazer isso com um poder sobrenatural, o poder de Deus. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus já mora em nós. Então esse poder já está disponível para nós. Acho que é por isso que Paulo falou também aos Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus falou para ele naquele episódio do espinho na carne: a minha graça, poder, a minha graça te basta.